Muito se especula sobre pactos com o diabo. Relatos macabros onde ocorre a venda da respectiva alma das pessoas envolvidas Para entidades infernais em troca de realizações pessoais, sucesso e até mesmo coisas a níveis mais banais, como a destruição de relacionamentos e exemplificações do gênero. Mas e você? Já viu algum conteúdo que relata a respeito de algum desses eventos misteriosos que vamos contar a partir de agora? Antes de mais nada, deixamos bem claro que não somos lá do Tim do Capiroto. Muito menos queremos que você ingresse em doutrinas satanistas. Acontece que esse é um conteúdo curioso, portanto, temos que mostrar-lhes coisas curiosas e um pouco exóticas. Então nada de ficar encarnando o Satanás por aí. Bora lá. Devido a diferentes fontes e traduções diversas, muitas inconsistências, rumores e suposições se firmaram em torno do adorado e temido Satanás. Várias são as dúvidas que pairam sobre essa figura. Por exemplo, você sabe qual é a real posição de Satanás no inferno? Ou quem foi Lúcifer? Pois é, pode ser que tudo que você saiba sobre ele seja apenas um mito, porque há muita coisa que se tornou crença popular, mas que simplesmente não é afirmada pela Bíblia ou pelo cânone cristão. A moda nunca deixou de nos surpreender, afinal, sempre há algo novo, sempre há um conceito inovador pairando sobre as passarelas, intercalando entre as publicidades dos nossos programas de TVs favoritos. E que tal um tênis que aparentemente cultua Satanás, Diabo, Beelzebu, como queira chamar? De acordo com uma reportagem do portal de notícias Audit Central, o produto edição da Nike Air Max 97S foi criado pela empresa de streetwear MSCHF e foi desenvolvido pelo rap Lil Nas Z. O tênis que vangloria o poder das trevas e das forças ocultas é, digamos, batizado como uma gota de sangue e está recheado com uma série de símbolos satânicos, como por exemplo um pentagrama, os números 666 e horários que carregam uma simbologia mística. O tênis estava à venda por R$ 1.018. Sim, estava. Após o lançamento, 665 dos 666 pares que compunham a edição limitada se esgotaram em menos de um minuto. O último par, segundo uma reportagem do portal de notícias Audit Central, estava sendo disputado pelos interessados no site oficial do MSCHF. Mas, ao que parece, o tênis não poderá ser adquirido por questões judiciais depois de toda a polêmica envolvendo o tênis. Você já ouviu falar na Igreja de Satanás? Ela existe. A Igreja de Satanás foi fundada em 1966 por Anton e Zando LaVey. A religião começou em São Francisco e desde então se espalhou pelo mundo. É fácil pesquisar as crenças dos satanistas, mas os seus valores e práticas permanecem muito mal compreendidos. O sumo sacerdote Peter Gilmore descreveu seus membros como ateus céticos, indicando que a raiz hebraica da palavra Satanás significa opositor. Uma vez aconteceu, eu estava exorcizando uma pessoa aqui, e a uma certa altura o diabo virou para mim e disse: "Você não é ninguém." Eu falei: "Olha, você é o pai da mentira, mas você disse uma coisa verdadeira, agora eu realmente não sou ninguém. Mas como eu não estou aqui em meu nome, eu estou aqui em nome de Deus e da igreja, cala a boca e vai embora." Ou aquele que pergunta. Gilmore rejeita a legitimidade do pensamento de que Satanás é um ser ou força que pode ser contatado. Conheça a seguir os fatos que poucas pessoas sabem sobre a Igreja de Satanás. Os satanistas acreditam que todas as divindades foram inventadas pelo homem. A Igreja de Satanás promove a crença de que somos responsáveis por nós mesmos e não uma divindade. Membros valorizam características pessoais, tais como orgulho, liberdade e vários traços humanos que a maioria das religiões consideram inadequados. A Igreja de Satanás proclama que temos livre arbítrio e que o destino não desempenha nenhum papel em nossa existência. Equinócios e solstícios também são celebrados. Feriados como Natal e Dia das Bruxas
podem ser celebrados, mas seu significado é diferente. Por exemplo, a data do Natal, geralmente, é próxima do solstício de inverno, e para os satanistas é simplesmente um tempo para se reunir e desfrutar da companhia dos entes queridos. De modo algum, os rituais clamar por um poder superior e divino. Satanistas originalmente usavam uma mulher nua com a cabeça apontada para o sul como um símbolo para rituais. Embora isso seja raro hoje em dia. Atualmente, os membros masculinos e femininos vestem capas pretas. Todos os membros usam um amuleto com um pentagrama ou um símbolo de Baphomet. O pacto por si só consiste em um ritual que pode tanto ser realizado individualmente quanto em conjunto, onde o pré-requisito básico para os postulantes a ingressantes no mundo das trevas é a negação total às suas origens atribuídas a Deus. O ato inicial dos candidatos é a ida aos lugares, templos, igrejas ou congregações religiosas que eles frequentaram durante o período que precedia aquele momento e em determinada hora, de frente ao altar do local sagrado, negar completamente sua crença e submissão perante Deus e as entidades que permeiam a egrégora que eles cultuavam anteriormente. Após isso, era necessário que o iniciante sacrificasse a alma de alguma criança e posteriormente se prontificasse a oferecer a sua alma em serventia a Satã em prol de obter os auxílios infernais, por um período de tempo visando ter sucesso no mundo material, financeiro e até mesmo em assuntos relacionados à vida afetiva. Ainda de acordo com o temível livro, mesmo se a pessoa eventualmente voltar atrás e chegar a se arrepender do mal feito, a cada ano ao qual o ex-pactuante viver aqui na Terra, terá de compensar e pagar 10 anos automaticamente em penitência nos confins de Satanás. Calma que tem mais. Por muitos séculos, se dizia que o sucesso de certas figuras vinha de um acordo macabro. Bem, entenda agora a origem dessa história. Robert Leroy Johnson era fraco no violão, tocava mal, por mais que treinasse. Adolescente, procurou a encruzilhada formada pelo cruzamento das estradas 61 e 49 no Mississippi. Aí lá ele encontrou um homem negro, alto, e lhe ofereceu uma troca: a alma pelo talento musical. Após isso, viria a ser um dos maiores cantores de blues de todos os tempos. Revolucionou o gênero e influenciou gente como os guitarristas Eric Clapton e Jimmy Page, que aliás também ficou famoso pelo flerte com o diabo que sua banda, o Led Zeppelin, teria iniciado nos anos de 1970. Robert Johnson é um dos casos mais conhecidos de pacto com o diabo. Ele morreu em 1938 com apenas 27 anos, de causas desconhecidas. Há quem diga que o tinhoso tenha cobrado a fatura mais cedo, mas é mais plausível que tenha sido envenenado por um marido irritado. Bem, a lenda do pacto com o diabo é peculiar no sentido de sempre se aplicar a figuras reais. O músico é só uma entre muitas pessoas que tiveram seu sucesso atribuído a um contrato macabro. Outras incluem do virtuoso violonista Niccolo Paganini, até em círculos evangélicos brasileiros como Xuxa Meneghel. O caso mais antigo conhecido é o de Teógilo de Adana, que teria vendido a alma para subir na hierarquia cristã. Ao se tornar bispo, teria se arrependido e tentado voltar atrás. A figura do diabo, da maneira como ficou consolidada no imaginário ocidental, foi construída ao longo da Idade Média. A cor vermelha, o rabo, o tridente, o pé com casco, nada disso está na Bíblia, ou outros textos do judaísmo e também do cristianismo. Meus amigos, a ideia de que o capeta é um rei poderoso, que comanda o inferno e faz de tudo para aumentar o número de adeptos entre os humanos, levou muita gente para a fogueira nos territórios controlados pelos europeus entre os séculos XII e XVIII. E a ideia de que seria possível barganhar com o rei do inferno ganhou sua versão mais épica com o Dr. Johannes Georg Faust. Lá no fim do século XVI começaram a circular na Europa diferentes textos contando a história do médico e alquimista alemão, que nasceu em 1480 e morreu em 1540. Ele teria se tornado um mago poderoso
mas também foi perseguido por culpa da fama de ser sodomita e de revirar cadáveres. O que os médicos de então realmente faziam era como se aprendia anatomia. Bem, Fausto morreu em decorrência de uma explosão em seu laboratório. Seu corpo apareceu tão mutilado que só aumentou a lenda de que o demônio teria arrancado a alma dele à força. Em 1604, uma das versões de sua história foi consolidada pelo escritor Christopher Marlowe. 2 séculos depois, a peça em 2 atos Fausto de Johann von Goethe veio a público em 1808. Como em nenhuma outra versão, o médico acaba salvo de ir para o inferno. Agora sim, como se faz o pacto com o diabo? Bem, na verdade, a título de finalização, você tem que conhecer primeiro quem foi São Cipriano e o que tem a ver essa imagem sobre este santo com o pacto satânico. Um dos nomes mais enigmáticos e polêmicos na lista dos santos da longa tradição cristã é o de São Cipriano. Se para uns tantos o nome remete ao misterioso livro de São Cipriano, um grimório repleto de rituais e encantamentos mágicos escrito pelo mago antes da sua conversão ao cristianismo. Para outros, mas o mago Cipriano nunca existiu e suas histórias nasceram da confusão com o homônimo cristão. Mas venha comigo pelos caminhos mais escuros da história que vamos vasculhar os antigos compêndios da Biblioteca de Cartago e cruzar referências com o martirológio romano, a caça de um nome, uma lenda ou uma bruxaria qualquer que traga luz à insondável treva do passado. O pacto com o diabo pode ser encontrado em forma bem explícita nos livros de Capa Preta, Capa de Aço, Capa de Couro ou Tesouro do Feiticeiro. Qualquer que seja a nomenclatura, você já deve ter visto o livro de São Cipriano à venda no catálogo de alguma editora do gênero. Profano e insondável, tido por alguns como um livro de encantamentos perigosos e sedutores, repleto de feitiços práticos ou complexos rituais de magia negra. Na Idade Média, essa lenda, muito estimada pelos religiosos, foi corroborada pela introdução de São Cipriano e Santa Justina no calendário litúrgico. O livro poderoso de São Cipriano tem seu núcleo já no século IV, quando se difundiam as preces de Cipriano, utilizadas quase como fórmulas mágicas. Bem, para alguns, por mais improvável que tenha sido a existência de um feiticeiro chamado Cipriano, persiste um fato não mágico, mas inexplicável. Seu livro reluta em desaparecer das listas associadas a obras ao gênero e segue a mesma linha de outros grimórios, como a Clavícula de Salomão, o Grande Grimoire e o Grimorium Verum, um compilado de soluções mágicas para tudo o que preocupava a mente dos homens que viveram durante a transição do feudalismo para o capitalismo. Como ficar rico encontrando tesouros, como fazer qualquer mulher se apaixonar, ou como se curar de doenças, como ficar rico. Bem, a edição mais antiga em português de que se tem notícia está na Biblioteca Nacional de Lisboa, publicada por volta de 1800 pela editora Econômica. Bem, se ficou curioso, consulte o livro de São Cipriano, mas cuidado, hein? Tem certas coisas que, de certo modo, são fáceis, mas podem lhe trazer grandes problemas futuros. Pensa bem. Grande abraço, fica com Deus. Se inscreve no canal, clica no sininho na opção todas e, claro, deixa seu like pra gente chegar para mais pessoas. Grande abraço, nosso encontro é por aqui na Fatos Descobertos Brasil. Tchau, meu povo. Um abraço.